Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E tua Mãe Maria Santíssima. Estou para fazer essa live, peço que compartilhe essa live, convida as pessoas para vir participar. Se você não pegou ao vivo, fica até o fim, ouve essa palavra de Deus. O evangelho de ontem me chamou muita atenção, e ontem foi muita correria para mim, ontem cansaço, mas hoje eu estou um pouquinho mais folgado. Então resolvi fazer essa live. Até pensei em fazer ontem, mas também tinha uns contratempos aqui onde eu moro. Mas vamos lá, o evangelho de ontem estava... O evangelho de ontem está... Deixa eu puxar aqui. Deixa eu ver certinho aqui, gente. Lucas capítulo 4, versículo 38. Se eu não me engano, deixa eu ver se é isso aqui. É isso. Lucas capítulo 4, versículo 38 a 44. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo evangelista Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta. Pedindo a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre o deixou imediatamente. E ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes, atingidos por diversos males, levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos e cada um deles o curava. E de muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus ameaçava e não deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões procuravam e indo até ele e tentavam impedi-lo, o que os deixasse. Mas Jesus disse: Devo anunciar boa nova em reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas das Judeias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Seja bem-vindo a Letícia, né? É uma coisa que me chama a atenção aqui, nessa passagem de ontem, do evangelho de ontem, né, de hoje, que Jesus expulsava os demônios das pessoas, e os demônios reconheciam que ele era o Filho de Deus, só que Jesus mandava calar a boca. Ou seja, com o espírito maligno não tem conversa. E outros demônios sabem quem somos nós. Assim como eles sabem quem é Deus, quem era Jesus, quem é Jesus, ele também nos conhece, porque ele nos vigia a tempo todo, procurando uma brecha para nos entrar na nossa alma. E como que ele entra na nossa alma? Através do pecado mortal. Todo pecado mortal que uma vez cometido, ali dá brecha para o espírito maligno entrar. Só que ele fica quieto. E com o tempo ele vai manipulando, ele vai trabalhando no interior do nosso coração. Devemos ter muito cuidado, porque tem religiões por aí onde as pessoas parecem
que estão conversando com os demônios, de onde você veio e para que você veio. Gente, com o demônio não tem conversa. Cuidado com essas seitas diabólicas também que existem por aí. Tipo a Igreja Universal, né? E gosta de conversar com os demônios. Esses teatros, não brinca com esses espíritos malignos. O demônio, ele não pode contra Deus. Ele não pode contra Deus, contra Nossa Senhora. Mas ele é um ser angelical que a gente, se não tomar cuidado, ele pega a gente. Se a gente der brecha. Então não tenha diálogo com o pecado, não tenha diálogo com o demônio. Ele existe. Ele sabe quem somos. Agora, como que vamos nos libertar desses espíritos malignos? Comungando, rezando, ir na missa, adorando, ler a Bíblia, estudar a Sagrada Escritura, estudar o Catecismo da Igreja, estudar a nossa fé, rosário, consagração a Nossa Senhora, tendo uma vida de castidade, de santidade. Jesus cura e liberta o povo, mas pode ser que eles voltem. E provavelmente eles vão voltar a tentar para nos dar pior, nos deixar pior. Tenhamos muito cuidado com isso. Cuidado, você vê que Jesus não tem diálogo com os demônios. Ao pôr do sol, os que tinham, no versículo 40, ao pôr do sol, os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. E Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. E muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus ameaçava e não deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Não devemos permitir que o demônio fique no nosso ouvido falando. E não demos ouvido quando ouvir falar. Ordenamos que ele cale-se. Adobramos os joelhos e rezemos o rosário na autoridade de nome de Jesus Cristo, por intercessão imaculada de Maria e de São Miguel Arcanjo, nossos anjos da guarda, e Gabriel, Rafael, arcanjos. Devemos repreender esses espíritos malignos na nossa vida de oração, na nossa vida daqueles que nós amamos. Há poder e autoridade no nome de Jesus. Não podemos perder a fé. Não podemos achar que todos os problemas são maiores que Deus e que Deus não está olhando e que as nossas orações não têm autoridade. Tem sim. A partir do momento que você está em estado de vida de graça, que você tem vida de oração, que você realmente acredita na providência divina, acredita no poder de Deus, como São Miguel fala mesmo, né? Quem como Deus, ninguém como Deus. E essa quaresma de São Miguel Arcanjo nos propõe isso. Mesmo que tenha quebrado, volte a fazer. Não desista de fazer a quaresma de São Miguel, ainda há tempo. Porque quem como Deus, ninguém como Deus. E não vamos ter diálogo com o mal, com o maligno. Não podemos ter, senão nós caímos. A luta é difícil. Aí com Cristo a gente é mais que vitorioso. Então, portanto, meus irmãos, não demos brechas aos demônios, aos espíritos malignos, que estão espalhados pelos ares, que ficam nos vigiando, que nos conhecem bem as nossas fraquezas, os nossos vícios, o nosso homem velho, e nos atenta daquilo que nós gostávamos antes, os prazeres da carne, da mentira, talvez do roubo, da cobiça, o vício do adultério, da masturbação, do filme pornográfico, da orgia, do uso de drogas, enfim, tudo aquilo que afastava de Deus, uma vez que se arrependeu, que Deus te libertou. Ele sabe quem somos nós, então devemos nos libertar através do sangue de Jesus Cristo, pelos méritos de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo, São Gabriel, São Rafael. Não tenhais diálogos com o pecado e nem com o demônio. O demônio é o pai da mentira. E Jesus expulsava os demônios e eles gritavam: Tu és o Filho de Deus. Jesus ameaçava-os e não deixava falar. Não devemos deixar falar também. Quando vier as tentações, quando vier aqueles pensamentos negativos,
creia que é o espírito ruim, mas vamos ficar doido? Não, e sangue de Jesus não é. Seja libertado desses más pensamentos. Dobra o joelho, de repente, aonde quer que você esteja. Faz uma oração de pequeno de exorcismo de São Miguel. Reza umas 3 Ave Marias, reza um creio, renuncia. E não quero escutar, Senhor, essas tentações. Eu não vou dar ouvido ao diabo. E seja repreendido na minha vida e daqueles que eu amo. Repreenda, mas é preciso estar debaixo da estado de graça. Porque Jesus tinha autoridade, é porque ele é santo. Claro que a gente não chega, ninguém vai chegar ao grau de santidade que o próprio Jesus é a própria santidade, claro. Mas devemos ter estado de graça, porque se a gente não tem autoridade. Quem vive no pecado não tem nenhuma autoridade no mundo espiritual de expulsar os demônios, porque faz a vontade do demônio. Um demônio não pode como expulsar outro demônio. Desculpa, por que eu falo isso? Porque João fala, quem peca é do demônio. Porque o pecado criado por próprio demônio. Quem peca é filho do demônio, porque o demônio desde o princípio é o autor do pecado. Então o demônio não pode, o espírito ruim. Gente, eu trabalhei com cura e libertação. Se a pessoa tivesse estado de pecado mortal e fosse atender um caso de manifestação diabólica, além de ele não conseguir expulsar o demônio, ele vai humilhar a pessoa, ele humilha, e perigoso até apanhar dos demônios. Você vê que tem uma passagem da Bíblia onde os discípulos até apanham, né? Não conseguem expulsar o demônio. Tem uma passagem da Bíblia onde eu esqueci agora, não sei se é lá em Coríntios, não lembro, uma passagem onde o povo, o pessoal não consegue expulsar os demônios, até apanha dos demônios, porque não tem autoridade. Como é que você vai conseguir uma bênção de Deus se você continua na vida de pecado? É por isso que você se sente fraca ou fraco, não tem autoridade. Às vezes é porque tem pecados que você precisa abandonar. Agora, se você não tem nenhum pecado mortal, não tem nenhum pecado mortal, Anderson, então não dá brecha para o demônio, porque se você acha que sua oração não está sendo ouvida, isso é tentação de Satanás para desanimar você na oração. É sinal que você está incomodando o diabo e tem que mandar ele calar a boca. Em nome de Jesus, na autoridade de Cristo, cala-te. Porque eu sou filha de Deus. Deus conhece o meu coração e minha luta. Você, demônio, não tem poder mais sobre a minha vida. Repreendo em nome de Jesus. É assim que devem ser as nossas orações, na fé. Jesus reina em meu coração. Jesus toma conta da minha vida, da minha família, dos meus trabalhos. Eu peço essa graça de proteção, livramento dos inimigos espirituais e carnais, porque o demônio às vezes usa de pessoas para tentar nos afastar de Deus. E devemos ser repreender no nome de Jesus nessas coisas. Agora, claro que Deus vai permitir que sejamos tentados. O ouro é provado pelo fogo. Mas quando você vê que as coisas não conseguem, humanamente a gente não consegue vencer a carne e as tentações, então devemos recorrer a Jesus. Veja que essa passagem, por que eu insisto tanto? Porque muitas pessoas também saíam dos demônios delas. E gritando os demônios, falavam que era Jesus o Messias, mas Jesus mandava calar a boca, não tem diálogo. Não devemos ter diálogo com o pecado, com o inimigo, de jeito nenhum. Devemos buscar a paz interior na oração, na palavra. No momento de angústia, no momento de tentações. Essa semana passada eu conversava com um rapaz que queria se matar porque está nos vícios de muitas coisas. E ele disse que é evangélico. Então busca aí seu Deus no evangélico, busca ajuda. Tira a sua vida porque você está nos vícios. Isso é tentação do demônio. Não dê ouvido ao demônio. Esse que é o problema da gente, muitas vezes damos ouvidos ao maligno. Esquecemos do poder de Deus, das promessas do Senhor para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas. Jesus curou a febre, Jesus liberta os demônios, porque só Ele tem o poder, só Ele tem a autoridade. E é no nome deles que vamos vencer os espíritos malignos.
Paulo fala que a nossa luta não é contra homens de carne e osso, mas sim contra os espíritos malignos que estão nos ares. O tempo todo, aqueles que são da igreja, o demônio está sempre atentando, procurando a devorar. Pedro fala sobre o que os demônios rugem como os leões, procurando a quem a devorar. Aquela história que eu acho que você já ouviu, existia muitos demônios na frente da igreja e no prostíbulo um demônio. Aí perguntaram, mas por que de vocês tem muita gente lá na igreja? Muitos de vocês na igreja tem muita gente e aqui só tem você. Aí o demônio responde, porque aqui são nossos. Esses aqui já são nossos. E na igreja nós queremos roubar para nós. A partir do momento que aceitamos Jesus Cristo, renunciamos ao pecado, vem vir a tentação, mas nós temos as armas. Nós temos a Sagrada Escritura, nós temos o Santo Terço, consagração a Nossa Senhora, as imagens que nos levam a Deus, Nossa Senhora, terço, né? A palavra, batismo da igreja, Eucaristia, confissão, jejum, adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós temos as armas em nossas mãos para combater o mal. Nós temos tudo, Deus deu tudo essa graça para nós. A intercessão dos santos, das almas do purgatório, rezamos por elas também. Então, você vê que Jesus, em nenhum momento, ele tem diálogo com os demônios, ele manda calar. A gente vê outras seitas, né, falando dessas outras denominações, onde as pessoas acabam acreditando. Pastor conversando com o demônio. Onde você veio, não sei o que. Como é que você vai fazer uma pergunta para um demônio se ele é o pai da mentira? Você acha que o demônio está com a verdade? Nunca. Abre aspas. Documento do padre Gabriel Amorfi, onde em nome de Jesus eles são obrigados a falar do exorcismo, mas é diferente. Eles são obrigados a falar por causa da autoridade do céu. Aí eles falam algumas coisas, né? Documentação de um exorcismo lá, sobre a situação na igreja e tudo. Mas é diferente. Mas não tem diálogo com eles. Não tem. Não devemos ter comunhão com os bichos, com os anjos decaídos. Não devemos ter. Que o sangue de Jesus nos liberta de todos os males também. Cure a nossa febre espiritual, as nossas doenças espirituais. E nos derrame a graça da autoridade. Abandonemos os pecados, seja grande ou pequeno. Tudo é um só. Tenhamos comunhão com Nossa Senhora, com os anjos, com o santo, com a igreja. Veja, Venezuela, onde querem mudar o Natal para o dia 1º de outubro. O ditador de lá, o Maduro, presidente de lá, né? Comunismo. Devemos rezar também pelo nosso país, porque o nosso país também não é diferente de lá. São comunistas que estão comandando o Brasil. Devemos rezar, porque logo vão querer fazer isso aqui no Brasil. E se vierem querer fazer no Brasil, vai ser complicado. Aqui não consegue. Gente, oremos pelo nosso Brasil, pela nossa igreja. Rezemos todos os dias. Não tenhamos diálogos, não tem diálogo com essas pessoas. Ele quer colocar o Maduro, o Natal para o dia 1º de outubro, não tem diálogo com ele. Natal dia 25 acabou, dia 24, 25 acabou. A igreja não vai mudar isso. Os homens até tentam, mas não vai mudar. Não podemos mudar, não podemos permitir. Não tem diálogo com o diabo. Não tenha diálogo com o pecado. Oremos sempre. Oremos sempre pela igreja, pelos sacerdotes. Oremos uns pelos outros. Vigiemos. E quando vier a tentações, quando o demônio quiser vir nos revelar
Às vezes ele vem falar para nós, você é isso, você é pecador, você faz isso. Cala a boca. Eu sou pecador, mas para isso que existe confissão, ainda tenho um tempo ainda tenho o tempo de me converter e se salvar. E você não tem, você já é condenado. O demônio já é condenado, gente. Ele não tem poder mais. Ele não tem como voltar atrás. Eles decidiram ser o que são. Mas nós não. Se nós caímos, podemos voltar para Deus, confessando. Deus está lá preparado para nos perdoar e começar de novo. Não tenha diálogo com o inimigo. Se você cair no pecado, confessa. Mas na vergonha, não tem problema. Confessa com vergonha em tudo, porque a gente não tem vergonha de pecar. Porque nós vamos ter vergonha de confessar nossos pecados? Não tenha vergonha. Caiu, levanta. Não tenha diálogo com o demônio. O demônio vem nos acusar quando nós caímos. Viu o que eu fiz com você? Viu que você não é nada? Viu como é que você é? Cala a boca. Deus conhece o meu coração. Ele sabe que eu vou buscar o perdão e acabou. Eu busco o perdão de Deus e ponto final. Eu busco o perdão de Deus e recomeço. E pelo sangue de Jesus naquela confissão nós fomos lavados. A nossa alma é purificada. E isso o demônio não quer de jeito nenhum para nossas almas. Sejamos purificados através do sangue de Cordeiro de Deus, sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Cristo, na confissão. O demônio quer nos levar para a lama, para a perdição, para o inferno. Eu e você e todos os seres humanos. Não temos diálogo. Jesus não tem diálogo com os demônios, ele manda embora. Os demônios esperneia, grita. Jesus não tem compaixão deles, ele manda embora. E tem como ter compaixão de alguém, de anjos que traíram a Deus, que só faz mal, que só querem destruir? Porque tem gente que tem dó do demônio, sabia? Fica com dó de quem apronta, de quem é servo do demônio. Quem persegue a igreja tem dó. Não devemos ter dó dos demônios, não, ao contrário. Se tem alguém que você pode ter raiva, é dos demônios. Porque os demônios, eles só não nos matam por causa da glória e misericórdia de Deus. Das pessoas que, quando estão em pecado mortal, dessas pessoas que vivem no mundo, só não é morta pelo Satanás porque Jesus não deixa. Deus não permite porque Deus é infinitamente misericórdia. E espera um dia a conversão de todos, por seu livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Deus ele quer que a gente ame ele por livre-arbítrio. Olha o que ele fez por nós. O demônio odeia isso, sacrifício. Ele odeia que a gente se mortifique ao nosso corpo, aos nossos desejos, abandona os desejos do pecado, da carne. Porque se a gente dá ouvidos às tentações e os prazeres da carne, nós caímos em pecados mortais e perdemos a salvação eterna. Eu vou terminar essa live contando uma história de um sacerdote, eu não lembro o nome também dele, nem falaria o nome dele se eu lembrasse. De um amigo meu que já foi seminarista em Santa Catarina. Hoje ele é casado, né? E ele falou pra mim, Anderson, lá onde eu morava em Santa Catarina, quando era seminarista, ele chegou a ser seminarista e desistiu da vocação. Viu que não era para ele ser padre. Mas ele relatou esse fato de um sacerdote ter saído com uma mulher. E no momento da relação sexual ali, ele teve uma parada cardíaca, morreu em cima da mulher. Aí fico me perguntando, aonde estará a alma dele? Neste momento. Aonde será que está a alma desse padre? Que não teve tempo de ele pedir perdão. Um infarto fulminante. Estava cometendo um pecado grave, sendo padre, tendo relação sexual com uma mulher ainda no hotel. Aonde estará a alma desse padre neste momento? O que eu quero dizer para vocês com essa história? O demônio o tempo todo ele nos atenta e não devemos
dá ouvido às tentações. Não tem diálogo com o pecado e nem com o demônio. Se ele vier espernear, gritar na nossa mente, no nosso coração, manda ele calar a boca. Saia da minha vida. Cala-te. Em nome de Jesus, dobra o joelho diante da imagem da cruz, da imagem de Nossa Senhora, no sacrário. Reza 3 Ave Marias, um credo, reza a oração de exorcismo de São Miguel. E fala, não quero. Afasta de mim. Em nome de Jesus, eu sou consagrado a Nossa Senhora, afasta de mim. Pede socorro a Nossa Senhora, auxiliação de Nossa Senhora, a Santo Padre Pio, a todos os santos. Adoremos Jesus sempre, por isso devemos estar sempre debaixo das graças de Deus, para que tenhamos forças para vencer o demônio, porque muitas vezes ele vai gritar para nós. E muitas vezes ele tem gritado para nós cairmos. Só que ele não é nada. Ele é igual aqueles pintinhos, né? Que são protegidos pela galinha. A galinha, quando ela vê uma presa, um inimigo mais forte que ela cresce as asas protegendo seus filhotes, para dizer que é maior. O demônio é desse jeito. Ele é um anjo decaído. Com Deus ele não pode nada. E se a gente estiver debaixo da graça de Deus, e se estivermos sendo homens e mulheres de oração, o demônio passa a ter medo. Então não deixamos cair em tentações. Não vamos deixar nos levar pela emoção, preocupações e nem pelas conversas malignas que ele joga no nosso cérebro, nos atenta. Que Nossa Senhora passe à frente, que a Virgem Maria nos passe à frente. Que São Pedro rogue por nós. E todos os santos, santas de Deus, roguem por nós. Amém? Então, se o demônio vier gritar, manda calar a boca. Em nome de Jesus. Dobra o joelho, porque ele não pode dobrar o joelho. Nós podemos. Porque quando nós dobramos os joelhos diante da presença de Deus, se colocamos como humildes, como nada diante daquele que é tudo em nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso o demônio não consegue, pelo seu orgulho. A humildade derruba todos os males e nos garante a salvação. Salve Maria Imaculada.